Então tá, boa tarde aí, pessoal, formando aí. Então a gente está na aula 11, né? Semana passada a gente não pôde fazer a aula 11, que seria sido semana passada, dia 5, por causa da sala que está sendo ocupada por concurso, né? Então essa semana liberou a sala, na semana passada a gente não tinha nem sala para dar aula, porque tinha concurso acontecendo em todas as dependências aqui. Muito bem. Então, nós estamos já trabalhando há algum tempo, né, com alguns aspectos da eletrodinâmica axiônica, da eletrodinâmica anisotrópica, né? Lembrando que essa sigla aqui é Carroll, Field, Jacquier, né? E que esses objetos aqui, esses chamados, essas quantidades de fundo, esse background, né? Que depende de um escalar Q e de um vetor V, né? C, a velocidade da luz, eles são, vamos dizer assim, algum tipo de efeito de uma física mais fundamental que vai incidir, né, sobre o eletromagnetismo, sobre o modelo padrão, né? Nesse caso, o eletromagnetismo é uma subteoria, né, do modelo padrão e vai afetar as equações de Maxwell dessa forma. Então a pergunta é, nós estamos trabalhando no vácuo, nós estamos na ausência de cargas elétricas e de correntes também, na ausência de monopolo magnético. Então nós temos onda eletromagnética se propagando no vácuo, mas em presença desse fundo, né? O fundo caracterizado por esse vetor V, por esse escalar I, que aparece, então, tanto na equação de Gauss quanto na equação de Ampère-Maxwell. A pergunta é, como isso vai repercutir na propagação da onda? E sabendo, né, que a propagação da onda é sempre caracterizada por alguma relação de dispersão, que é o que relaciona a frequência com o vetor de onda, né, e, eventualmente, com parâmetros, né, que estejam presentes nas equações de onda correspondente. Estou falando de uma onda geral. Então, vamos olhar a relação de dispersão, que é o que vai nos dar a relação entre a frequência e o vetor de onda. Isso numa versão ondulatória, na versão onda. Na versão partícula, na versão corpuscular, a frequência multiplicada por H cortado nos dá uma energia. E o vetor de onda também, né, H cortado K, acaba virando um momento. Então, se a gente está falando, né, nós estamos aí na questão da dualidade, né, aqui nós temos a versão ondulatória, e aqui a gente tem a versão partícula, né, a versão material. Então, na versão partícula, a gente fala de uma energia que depende do momento. E na versão ondulatória, uma frequência que depende do vetor de onda. E aí, claro, a velocidade de propagação da onda, né? A velocidade de propagação, vamos dizer assim, a chamada velocidade de fase é o ômega sobre o módulo de K. Né? E nós temos a chamada velocidade de grupo, né? Que é um vetor, né, cuja componente I vai ser a derivada do ômega em relação às componentes do K. Ou seja, é como se eu tivesse a iésima componente da velocidade de grupo, vou colocar assim melhor. A iésima componente da velocidade de grupo é a derivada da frequência em relação à iésima componente do vetor de onda. E claro, essas são questões que a gente já falou em outras aulas precedentes, né, que são importantes do ponto de vista hoje de uma busca de compreensão de física no modelo quântico. Então isso é estudado nas aceleradoras, né, no próprio CERN, né, se busca, por exemplo, algum tipo de assinatura de uma violação da simetria de Lorentz e em astrofísica também em matéria condensada, em materiais, né, onde a simetria relativística é emergente. Então, claro, em física de matéria condensada, a gente não tem elétrons relativísticos, a gente faz a física de matéria condensada baseada na simetria de Galileu, não na simetria de Lorentz. Mas a gente tem materiais que se revelam relativístico, né, quer dizer, comportamento tipo relativístico, como uma emergência da dinâmica do problema. E aí a gente vai se perguntar, será que também eu posso ter uma violação dessa simetria de Lorentz emergente em matéria condensada? E a resposta que a gente sabe hoje, mais recente, é sim, podemos. Né? Então isso justifica esse tipo de estudo. Então vamos pensar o seguinte, nós sabemos das equações de Maxwell, né? Essas equações
apesar de terem efeito de uma nova física, elas se mantêm lineares, né? Primeiro as potências em LD, em todo lugar, então a gente sabe que a gente pode ter soluções de onda plana. E é claro, né, se a gente tem solução de onda plana, sabe que o campo elétrico é complexo, é real, né, mas a gente pode imaginar o seguinte, eu posso imaginar que se, vou botar assim, se essa solução exponencial, que é complexa, né, é a solução, então, como esses coeficientes aqui são todos reais, né, se essa solução aqui, quer dizer, como esse campo aqui é real, né, então eu vou, se essa solução aqui complexa ocorre, então é claro que eu posso pegar também aqui o complexo conjugado dessa solução. Então, se essa parte aqui é a solução, essa parte é o complexo conjugado da solução. Porque se é a solução, se eu tirar o conjugado complexo dessas equações, eu não vou tirar o conjugado complexo nem do Q nem do V. Então as equações vão ser as mesmas, mas que o campo elétrico e o campo magnético complexo conjugado. Então, se F e B são soluções, o E asterístico e o asterístico também são soluções. Isso aqui me garante, eu estou aqui trabalhando com o campo elétrico real. Então aqui a gente pode tirar o seguinte: como esse campo é zero, essa amplitude de campo também é complexa, então eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. Eu tenho zero real mais I vezes zero imaginário. Aqui é zero real menos I vezes E imaginário. Aqui eu tenho cosseno de kx menos ômega t mais I seno de kx menos ômega t. Deixa eu escrever. Vamos escrever isso para ficar mais claro. Então eu teria um vetor zero componente real mais a parte imaginária desse vetor zero. Então, botando parte real, parte imaginária. E aqui eu tenho cosseno de kx menos ômega t mais I vezes seno de kx menos ômega t. Então, se eu considerar que, quer dizer, eu tenho duas opções para fazer isso. Aqui está me dizendo que é a parte real disso aqui. Mas isso aqui, quer dizer, eu posso dizer o seguinte, que ou então eu posso escrever assim, vou colocar assim, é mais fácil, é legal. Mas é a parte real, é zero. Colocar assim. Porque o campo elétrico é real. Então, se essa solução aqui, se essa expressão aqui é solução daquelas ondas que se propagam ali, claro que eu posso sempre somar a parte imaginária, a parte complexa conjugada, que vai ser solução também. Portanto, esse campo elétrico pode ser pensado como uma parte real disso. Ou então eu posso fazer o seguinte: eu escrevo essa grandeza complexa como tal e vou pegar só a parte real dela. Então, eu pego da parte real disso tudo aqui. Vamos escrever que é a parte real, é zero e exponencial. Então, eu coloquei as expressões, né, em forma aberta. O zero tem uma parte real, uma parte imaginária, e exponencial também. Então eu vou tirar só a parte real. Então vai ficar real com real menos imaginário com imaginário. Então no final do dia, eu vou poder escrever que o meu campo elétrico é zero, parte real, cosseno de kx, né? Menos ômega t, menos zero, parte imaginária, sim, kx menos ômega t. Bom, temos aqui, essa seria a solução que a gente vai colocar. Quer dizer, claro, é muito mais fácil a gente trabalhar direto com a exponencial, porque a derivada da exponencial é sempre exponencial. Se eu tiro gradiente, divergente, tiro rotacional, tiro derivada temporal, todos os operadores que estão aparecendo, a exponencial derivada é exponencial. Então, eu posso sempre trabalhar dessa forma, então, mais simples. Eu trabalho, faço tudo com o campo elétrico como se ele fosse complexo,
E no final tira a parte real, certo? Então, puxa a parte real dele, e é isso aqui, no final de tudo. E é claro, isso aqui fica mais simples se eu quiser estudar, por exemplo, polarização da onda, né? Eu posso, por exemplo, escolher, se eu por acaso tomar que o E0 real está na direção X e o E0 imaginário está na direção Y, por exemplo, né? Então eu teria uma onda linearmente, circularmente polarizada no campo. Então, vamos optar para fazer o estudo das ondas com essa expressão aqui. Então, sabendo que eu não estou violando nada, o meu campo elétrico é real. Eu vou trabalhar com essa expressão aqui, que é complexa. Então, tudo que funcionar para ela, no final eu tiro a parte real. E aí eu estou resolvendo o meu problema trabalhando com a grandeza como se fosse imaginária. Sobra só a parte real. Então, isso eu vou fazer. Então, nós vamos trabalhar com essa expressão aqui. Por quê? Isso só é possível porque essas equações, né, têm todos os parâmetros que aparecem nela são reais. Se um objeto, por exemplo, se eu tiver uma equação assim, né, vamos dizer assim, dx, né, de uma certa função f, né, mais uma grandeza que vou chamar assim de g vezes f, né, ou g vezes uma outra função, vou chamar de um parâmetro aqui, vamos dizer, o parâmetro que e uma função g igual a zero. Se eu tirar se esse parâmetro aqui for real, né, então, quando eu tirar o conjugado completo dessa equação, eu tenho isso aqui. Então, se f e g são soluções, f está e g está são soluções. Mas se esse parâmetro aqui fosse complexo, eu colocaria aqui um conjugado. Então, eu não posso garantir que f está e g está são soluções da mesma equação. Então, se a equação tiver todos os coeficientes reais, né, então f e g sendo soluções, fechando essa equação, f está e g está também fecham essa equação. Mas é preciso que os parâmetros ou os coeficientes sejam todos reais. Todo mundo lembra desse teorema lá do estudo de, né, acho que a gente faz isso no ensino médio, quando estuda cálculo complexo, né, a gente pega um polinômio, né, esse polinômio de grau n, né, ele tem todos os seus coeficientes reais, o conjugado complexo, vamos dizer, eu pego uma equação, né, do tipo um polinômio, sei lá, A0 mais A1Z mais blá 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 mais AN, né, Zn igual a zero. Então, se todos esses coeficientes são reais, né, se Z é a solução dessa equação, Z está, G complexo conjugado, também é a solução. Isso mostrando que se eu tiver uma equação do grau N, uma equação de Nésimo grau, com coeficientes reais, né, todas as soluções reais vão aparecer em pares, né, porque esse Z, né, é a solução, né, Z está também é a solução. Então, se Z e Z está, então eu posso pegar a parte real de Z e parte imaginária de Z. Então, por isso que sempre que a gente tiver coeficientes reais, eu posso garantir que trabalho com essa solução aqui, né, como se o campo elétrico fosse real, complexo, perdão, e no final a solução é a parte real disso. Então, se a gente jogar essa solução nessas equações, a divergência, essa amplitude é constante. Então, a divergência disso aqui vai ficar I, tá, escalar, é zero. Aí, claro, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, nem vou escrever menos C, D, e aí eu vou ter a mesma solução. Então, P0 vai ser um B0 vezes a própria exponencial. Então, é como se eu tivesse essa solução para o campo elétrico e para o campo magnético, eu vou estar escrevendo, né, essa proposta de onda de B0 exponencial e x vezes ômega t. Muito bem. Então, quando eu tirar a divergência, vai aparecer a divergência, quer dizer, então usando essa expressão aqui, divergência de um vetor é zero, quer dizer, componente π, né? E aqui a exponencial de kx menos ômega t, blá, blá, blá. Então, quando eu tirar a divergência, esse operador de derivada não vai tocar aqui, porque aqui é real. Quando ele derivar a exponencial em relação a x, ele vai produzir um i para i, componente i.
é zero I. Então isso vai produzir o produto escalar de K com zero. Né? E, claro, a exponencial se mantém aqui, e a exponencial se mantém aqui. Como tudo isso é igual a zero, eu posso jogar fora depois da exponencial. A exponencial é cancelada, mas não estou dizendo que ela não aparece, ela aparece, mas eu já cancelei. Depois a mesma coisa com o rotacional de R. Vai aparecer I capa vetorial é zero, igual a, quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir menos e ômega, mas tem um sinal menos, vai ficar aqui ômega V0. Depois divergência de V igual a zero, escalar V0 igual a zero, e depois a equação de Ampère máximo. Rotacional de B vai ficar IK vetorial V0 menos I V0 mais 1 sobre CD vetorial V0 igual a I0, está aqui 1 sobre C ao quadrado. A derivada temporal do campo elétrico vai produzir menos e ômega. Vai ficar menos I ômega sobre C ao quadrado é zero. Tá? Então aqui foi só recolocando aqui. Vai ficar IK, garantido IK, vetorial V menos IB0, aqui vai ficar fecha, vetorial é zero. Então nós temos, né, esse sistema de equações aqui. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando uma relação entre o ômega e o B0. Vamos observar aqui o seguinte, né? Então lembre-se que E0 e B0 são vetores complexos. A solução que eu estou trabalhando é essa solução complexa. Mas no final, o meu campo elétrico é a parte real. O campo elétrico é real, ele é a parte real dessa grandeza aqui. Mas por que eu posso fazer isso? Porque se essa grandeza aqui é solução, o conjugado complexo dela também é solução. Então a linearidade me permite dizer que a soma é a solução. Mas a soma dessas duas grandezas é essa, mas o seu conjugado complexo dá duas vezes a sua parte real. É a parte real disso. Muito bem. Então, vamos dizer, o que a gente pode fazer? Vamos observar só. Essa equação aqui contém B0, B0, E0, E0. Mas a equação de Faraday-Lenz ela tem uma grande vantagem. Ela me permite. Aqui vamos observar de cara logo que essa amplitude B0, portanto, o campo magnético, caráter vetorial dele é totalmente regulado pelo B0. Então, ele é ortogonal à direção de propagação. Todos nós nos lembramos disso. As equações de onda do vácuo, né, as equações de onda eletromagnética do vácuo, e campos elétricos e magnéticos ortogonais à direção de propagação. Isso está claramente expresso aqui. Mas não mais aqui. No caso de Maxwell, eu teria campo elétrico ortogonal à direção de propagação, o vetor de onda, e campo magnético ortogonal ao vetor de onda. Mas agora, devido a essa anisotropia, eu ganho uma componente do campo elétrico ao longo da direção de propagação. E essa componente ao longo da direção de propagação está ligada, né, à projeção do campo magnético ao longo da anisotropia. Então, eu perco a transversalidade do campo elétrico, mas mantenho a transversalidade do campo magnético. Mas essa expressão aqui me permite expressar o B0 em função do E0. Eu posso, o I cancela, então eu vou ter vetor K sobre ômega vetorial E0. Então eu posso, no final do dia, trazer aquela expressão e colocar aqui. E aí eu vou ganhar uma expressão só para o campo E0. Por que eu estou buscando uma expressão só para o campo E0? O que a gente faz nas equações de Maxwell quando a gente traz essa informação daqui para cá? Quando a gente deriva, por exemplo, a equação de Ampère-Maxwell em relação ao tempo, eu ganho uma equação de onda para o campo elétrico. E quando eu derivo Faraday-Lenz em relação ao tempo, eu ganho D2, dT2, D, eu ganho uma equação de onda para o campo magnético. Né? Então, o que nós estamos, na verdade, fazendo aqui, ao substituir o D0 por E0, a gente vai ver que a gente vai ganhar uma equação que é tipo de equação de onda. Por quê? Vamos substituir aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos aproveitar. Vou poder, a gente já sabe essas equações, a gente já tem claras quais são elas. Vamos apagar esse lado aqui e
e vamos trabalhar. Vamos fazer então essa substituição. O que eu estou fazendo aqui? Então vamos ter I capa vetor B0. Então, I capa vetor, quem é o B0? B0 é K sobre ômega, vetor é 0. K sobre ômega, vetor é 0. Menos I, B0. Então, K sobre ômega, vetor é 0. Mais 1 sobre C, V vetorial é 0. E 1 sobre C ao quadrado, ômega sobre C2. Já tem ômega sobre C ao quadrado é 0. Então, o que a gente fez? Desacoplou. Aqui está tudo misturado. Na equação, quer dizer, na equação do L dá o B. E na equação do B, dá o E. Mas ao substituir Faraday-Lenz aqui, eu automaticamente desacoplo. Eu tenho uma equação de onda. O que essa equação é uma equação de onda? Vou multiplicar toda essa equação aqui por ômega. Então, multiplicando esse termo por ômega, o ômega desaparece do denominador. Aqui também o ômega desaparece. Aqui vai aparecer um ômega sobre C. E aqui vai aparecer o ômega 2. Ômega 2, né, no espaço de Fourier, nada mais é. O que é a derivada do espaço de Fourier, ou do espaço das ondas, né? O que é a derivada temporal? A derivada temporal nada mais é do que menos I ômega. Então, a derivada temporal segunda, D2, dt2, vai ser menos ômega 2. Então, onde tem uma frequência ao quadrado, na verdade, é uma derivada segunda. Então, isso aqui está me dando uma derivada segunda do campo elétrico, uma derivada primeira do campo elétrico, e aqui o K, a gente sabe que é o gradiente. Né? Quando eu pego o gradiente, eu produzo menos IK. E quando eu pego o laplaciano, eu produzo menos K2. Então, aqui eu tenho uma equação que tem K e K. Então, aqui eu tenho gradiente e gradiente. Vamos ver o que ele dá isso. Estão percebendo? Quer dizer, quando a gente vai para o espaço das ondas, a coisa fica mais fácil. Por quê? O espaço de Fourier. Porque no espaço de Fourier não tem derivadas nem espaciais nem temporais. Eu tenho o quê? Eu tenho vetores e frequências. E aí, ao sair do sistema de equações diferenciais e ganho um sistema de equações algébricas. Então, aqui eu posso, quer dizer, dividir por ômega, como eu fiz aqui, no espaço de coordenadas, seria dividir pela derivada. Eu estou botando a derivada no denominador. Então, é muito mais simples de trabalhar no espaço de Fourier, porque tudo fica algébrico. Né? Então, ao invés de ficar tudo diferencial. Então, vamos fazer essa expressão aqui. Vamos lembrar aqui de cálculo vetorial rapidinho, né? Quando eu tenho essa expressão, A, vetor B, vetor C, né? Então, vamos dizer assim, A, vetor B, vetor C. Produto vetorial triplo. Então, isso aqui é um vetor no final do dia. Vamos pegar a componente I desse vetor. Ela vai ser epsilon I JK, a componente J desse vetor e a componente K do segundo vetor. Mas essa expressão aqui nada mais é do que um epsilon kappa Ln dl Cn. Então, eu vou ficar com epsilon vezes epsilon. Epsilon JK, epsilon kappa Ln, nós já sabemos, é a mesma coisa que delta de L, delta de Jn, menos delta de L, delta de Jl. Então, eu reduzo a dois produtos de leve típica a produtos de delta de crônica, né? E aí eu vou ter esse primeiro termo aqui, ó, IL. Então, o L vai ficar I, vai ficar BI. E o JM. Então, o JM com seu mesmo I, você vai ficar T escalar A escalar C. E depois o segundo termo, o M fica I. Então, eu vou ter menos, e aí o J fica L. Então, eu vou ter A escalar B e C.
sei. Então, no final do dia, só para lembrar, então, quando eu tenho o produto vetorial triplo, né, A vetor B vetor C, é ACB menos ABC, né? Então, é o primeiro produto escalar, o terceiro, então vai ficar K escalar é zero, então nesse caso aqui, o A é o K, e o C é zero, que vai ficar um B, vai ficar K, vai ficar I, I, K, e aí aqui o produto escalar de K é zero, menos I, e aí o A escalar B, K2 e C. C é o próprio zero. Então só resolvemos essa partezinha, né? K vetor é zero. E aí aqui vai ficar menos, vou botar aqui, vai ficar menos I, A vetorial é zero, mais 1 sobre C, ômega V vetorial é zero, igual a ômega 2 sobre C2 é zero. Observar uma coisa. Então, olha, bom, tudo é uma equação homogênea, né? Tem a zero em todos os termos. Vamos pensar o seguinte: se eu multiplicar toda essa equação aqui, então isso aqui é K, né? Se eu multiplicar toda essa equação aqui pela exponencial, no fundo eu estou dizendo o seguinte: K, esse cara aqui, ó, qual é a relação que a gente tem? O que é vetor de onda no espaço de Fourier, eu multiplico essa equação aqui por I. I vezes menos I dá 1, boto um I aqui. E aqui eu multiplico, aqui eu deixo como K. Aqui é a mesma coisa, se eu multiplicar os dois lados por I, I dt é um ômega, né? Então, se eu pegar, se eu disser que cada K é um I gradiente, esse termo aqui, ó, é I gradiente. Então isso aqui é I capa, olha lá. Perdão. Capa é I gradiente. Então esse capa aqui é I gradiente. Então aqui tem I gradiente. Então aqui é I gradiente. Então vai ficar menos gradiente, né? E aqui eu vou ter um outro I. Então no final do dia, né? Então aqui eu vou ter I gradiente. I com I dá menos 1. Então vai ficar menos I gradiente. O gradiente, a divergência de zero. Esse termo aqui é K2. K2 é menos o laplaciano. Então esse termo aqui ficaria menos I laplaciano de zero. E esse termo aqui é ômega 2, que é menos. Então esse termo aqui é menos D2 dt2. Então esse termo aqui ficaria menos 1 sobre C2. Menos 1 sobre C2, derivada temporal segunda vezes zero. Então vocês estão vendo que, ó, derivada segunda do tempo laplaciano. Então isso aqui é uma equação de onda generalizada. Na verdade, tem uma equação de onda. Então, na verdade, isso aqui é uma expressão da equação de onda do campo elétrico no espaço de Fourier, no espaço das frequências e dos vetores de onda. Então, isso é uma equação de onda, né? Não está em forma diferencial, mas a gente sempre pode passar para a forma diferencial. A gente sempre pode passar para a forma diferencial, substituindo o K por I gradiente e o ômega por menos I dt. Bom, tá certo isso aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos agora olhar essa equação do ponto de vista, vamos passar esse termo aqui para cá, para cima, menos igual a zero. Então vamos olhar essa equação como uma equação vetorial. Eu tenho o vetor é zero presente em todos os tempos. Então vou pegar a iésima, vamos fazer o seguinte: antes disso, né, só para ficar mais próximo do que a gente está acostumado, vamos multiplicar essa equação por menos 1. Então aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, só multiplicando por menos 1. Aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar menos. Então vamos lá, vou pegar o primeiro termo, ômega 2 sobre C ao quadrado é zero componente I. Estou pegando agora a iésima componente
Essa é uma equação totalmente vetorial. Então, eu vou pegar a componente I dessa equação. Então, ômega 2 sobre C2, campo elétrico é zero, componente I. Depois, vamos pegar esse termo aqui, menos I. Aqui vocês observam o seguinte, o caráter vetorial está presente aqui no K. Então, é esse K aqui, componente I. E isso aqui é um escalar, é um número. K escalar é zero. Depois, esse termo aqui, mais I, K2, né? Vetor é zero. Então, é zero, componente I. Só cliquei aqui, onde é? Perdão, peraí. Aqui a gente temos o I aqui, né? Que é rotacional. O I cada é zero, menos I é zero, tá certo. E aqui eu tenho menos I, certo? Menos I, ômega, aquela coisa, só colocar aqui, então eu tenho I capa, menos I, mais ômega sobre C, e aqui eu tenho, perdão, menos I. Esqueci de botar aqui esse menos I. Isso aqui, ó. Menos I. Tá. Então, quando eu trouxer para cá, vai ficar aqui mais I. Mais I, ômega 2 sobre C2. Então, peguei esse termo aqui, já botei aqui. Agora, estou pegando esse termo aqui. Só vou marcar os termos que eu já estou pegando, para não fazer duas coisas que já foi retomado. Está aqui. Esse termo aqui foi tomado, está aqui. Esse termo também está aqui. E esse termo está aqui também. E agora vai ficar aqui mais I. Agora, eu tenho que pegar a iésima componente desse vetor. E aí a gente sabe que a iésima componente desse vetor é a iésima componente do produto vetorial. Então é IJK, KJ, é zero, componente K. E aqui menos 1 sobre C, menos ômega sobre C, V, vetor é zero, epsilon, I, JK, vetor V, componente J, é zero, componente K. Tudo isso aqui igualzinho, certo? Então, o que eu fiz aqui foi tomar a iésima componente dessa equação. Então, pegamos aqui, a iésima componente do vetor é zero. Depois pegamos esse aqui, a iésima componente do vetor K. Depois a iésima componente do vetor é zero. Aqui o caráter vetorial é desse vetor aqui. Então ficou I, I, J, K, KJ é zero K. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu poderia até já juntar. Vamos até fazer isso. Se eu juntar esses dois termos só, fica mais simples. Eles fatoram, né? Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho vetorial é zero. Então é como se eu tivesse assim. Que, quer dizer, esse termo aqui eu posso escrever assim, só para resumir aqui. O parâmetro que vezes K menos ômega sobre CV, tudo isso aqui vetorial é zero. É esse termo aqui. K menos ômega sobre C. Então eu estou pegando a iésima componente desse vetor todo aqui, que vai ser então epsilon I JK, aí a Jésima componente desse vetor, então vai ficar I K menos ômega sobre CV, tudo isso componente J é 0K. Tudo isso igual a zero. Então vamos pensar o seguinte, olha, eu tenho é zero total, representado através das suas componentes. E o vetor K também é representado através das suas componentes. Vamos fazer a seguinte coisa aqui. Você tem um E0I. Esse produto escalar aqui, eu posso escrever assim, isso aqui é a componente, a Jésima componente desse vezes a componente desse. Então, eu posso escrever esse produto escalar aqui como sendo um KJ é 0J. Aqui eu tenho E0I, com esse termo aqui até eu posso já juntar com esse aqui. Fica I ômega 2, né? Aqui é menos 14, né? Aqui é menos, esse aqui é menos aqui, e aqui é mais esse aqui. Isso, então tem um erro de sinal, deixa eu ver aqui onde eu tenho menos esse aqui veio para cá, mais assim. Então, veio a escalar C. A escalar C veio menos a escalar
DC. A escalar C, D é o contrário. A escalar C, D, menos A escalar D, C, e é mais o que é. A gente já claro isso aqui, melhor. A vetorial B, vetorial C. É A escalar C, D, menos A escalar D, C. Então, temos isso aqui. Então, só para botar registrar isso aqui, esse aqui fica mais, e esse aqui fica menos. Desculpa os errinhos aqui, tá? Os errinhos não, os errões. Então, só para ter atenção. Bom, então, olha só, posso juntar esse termo aqui com esse termo. Tudo bem, é 0i. Então, o que eu vou ter? É 0i, é 0i. Aqui eu tenho 0j. E aqui eu tenho 0k. Mas vamos observar assim, vamos uniformizar a componente do zero. Aqui eu posso colocar o seguinte. Eu posso chamar esse i aqui, chamar isso aqui de um E0j e multiplicar isso aqui pelo delta de crônica. Delta de ij E0j me dá o E0i. Então, é como se eu tivesse aqui, então, E0j, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Delta ij E0j. E aqui, como o índice J está saturado e o índice K está saturado, nada me impede de lugar onde eu tinha J, eu vou chamar de K. É só trocar o nome, é só uma questão de nome. E onde tinha J, onde tinha K, eu vou chamar de J. Então eu consigo fatorar, ó, E0J, 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 E0J. Então a gente vai poder escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu quero botar aqui, fica mais baixo. Então estamos chegando lá, tá? É só, quer dizer, no fundo a gente está preparando tudo para ganhar um sistema de equações. Uma matriz 3x3 atuando no vetor coluna 3x3. Quem é o vetor coluna 3x3? São os três componentes que estão reserva. Então eu vou pegar, primeiro termo que vai ficar I, ômega 2 sobre C2, menos K2, é 0I, é 0J, delta J. Não ficou esse termo aqui, se juntou com esse termo do delta. Delta J, o que é delta J? Delta J é o delta de crônica que representa os elementos de matriz da matriz identidade. Se eu pegar a matriz identidade, né, e pegar o elemento IJ dela, ela tem todos os elementos com linhas e colunas diferentes, então zero, e ela só não é zero na diagonal, onde ela vale 1. Então a matriz identidade, elemento IJ é o próprio delta J. Então você está representando a matriz identidade. Depois nós temos esse termo aqui, que eu vou escrever assim, mais I, KI, KJ, vou fatorar um E0J, tá? Vou botar I, KI, KJ. Já que eu peguei, agora é só isso aqui, mais epsilon, I, KJ, aí eu pego esse vetor aqui, de K, menos ômega sobre CD, componente K, tudo isso aqui atuando no E0J. Então, simplesmente reescrevendo aquela equação sobre essa forma que trouxe, botei o E0J fatorado. Por quê? Porque agora, isso aqui está me mostrando, né? Posso só fazer o seguinte, eu posso trocar aqui, para ficar o IJ juntos, né? KJ fica JK. Isso não mexe. Então, o que a gente está observando? Eu tenho aqui, entre colchetes, uma expressão que tem IJ, ou seja, isso aqui é uma matriz 3x3. Então, eu tenho essa matriz, aqui é como se aqui fosse uma matriz, ou se fosse, não, são os elementos dessa matriz, N e J, atuando em E0J, igual a zero. Então, eu reduzi meu problema ao problema de um sistema homogêneo 3x3. Então, aquela equação de onda virou um sistema de equações homogêneas 3x3. E0 é a amplitude da onda. A onda não trivial. Então, quando é que um sistema de equações homogêneas tem uma solução não trivial? Quando o determinante da matriz é zero, ou seja, a matriz não é inversível. Então, quando eu imponho que a matriz do determinante que o determinante
da matriz n é zero, eu estou garantindo que o vetor é zero tem solução não trivial. Eu estou procurando isso, eu quero uma solução de onda que seja não trivial, eu quero ter um campo elétrico não trivial se propagando no quarto. Então, eu parto do pressuposto que eu quero trabalhar com uma solução não trivial. Então, esse vetor é zero, não pode ser zero. Quer dizer, quando o sistema de equações triviais tem solução não sistema de equações homogêneos tem solução não trivial, o determinante da matriz é zero. Então, quando eu tenho que calcular o determinante dessa matriz. Porque não é que eu calculo o determinante dessa matriz, eu posso formar essa matriz 3x3, ela é grande, mas eu tenho uma expressão que a gente pode escrever, que eu vou dar, deixa eu apagar isso aqui tudo. Vou dar uma expressão que é muito útil para vocês. Eu não sei se vocês estão acostumados nos cursos de matriz. A gente faz álgebra matricial, álgebra linear, cálculo matricial, análise matricial, com vários cursos que a gente faz desses. Temos relações interessantes de determinante em função do traço, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma matriz 2 por 2, né? Então, eu tenho uma expressão, eu acho que eu trouxe elas aqui, se eu tenho elas aqui, espero que hoje. Então, se eu pegar uma matriz 2 por 2, né? Vamos pegar assim, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar uma matriz 2 por 2. Vamos pegar uma matriz 2 por 2 que seja diagonal, só para ter uma ideia. Vou pegar essa matrizinha assim, A, 0, 0 e B. Quem é o determinante dessa matriz? É A vezes B. Quem é o traço dessa matriz? O traço de M é A mais B. E se eu pegar essa matriz ao quadrado, traço da matriz M2. Se eu pegar essa matriz M e multiplicar por ela mesma, vai ficar A2B2. Vai ficar o traço é A2 mais B2. Então eu posso escrever o seguinte, que esse AB é a mesma coisa que 1 meio de A mais B ao quadrado menos 1 meio de A2 mais B2. Vocês estão vendo essa identidade? A2 vai cancelar com esse A2, B2 vai cancelar com esse B2, vai sobrar aqui um 2AB dividido por 2 da A. Então o que eu estou mostrando? Estou mostrando que o determinante dessa matriz 2 por 2 é 1 meio do traço de n ao quadrado menos 1 meio do traço da matriz n ao quadrado. Você tem todo o traço ao quadrado, isso aqui é o traço da matriz n ao quadrado. Então, essa é uma relação muito útil, porque às vezes a gente tem para duas dimensões não é tão complicado, não é tão útil, porque tirar o determinante ou tirar o traço não é coisa. Então, para a matriz 2 por 2, eu posso escrever sempre isso. O determinante. É o determinante. Quem estou dizendo isso? Tá? Nossa relação vai facilitar se a gente usar esse tipo de expressão. O determinante de uma matriz 2 por 2 é o meio do traço da matriz N, todo ele ao quadrado, menos o meio do traço da matriz N2. Se eu fizer o mesmo exercício para uma matriz 3 por 3, não qualquer matriz, porque se você vai para a base, você faz uma transformação que leva para uma base que não é diagonal, você muda pelo determinante. E aqui a matriz 3 por 3 tem esse resultado aqui, é 1/6 do traço da matriz N, terceira potência, menos 1 meio do traço da matriz N ao quadrado, vezes o traço da matriz N, mais 1/3 do traço da matriz. Então, é sempre mais. Depois eu tenho essa expressão para 4 por 4, para 5 por 5, mas para 4 por 4, só por curiosidade, 5 por 5 não precisa colocar. Vocês devem colocar, porque para quem trabalha às vezes no espaço do hipótese, a gente precisa dessas relações, matrizes 4 por 4. Então, ela seria o seguinte: 4 por 4 ela fica 1 sobre 24
traço da matriz M, a quarta potência, menos 1/4 do traço da matriz M, todo traço ao quadrado, vezes o traço da matriz M2. Depois, mais 1/8 do traço da matriz M ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Mais 1/3 do traço da matriz M, vezes o traço da matriz M3, menos 1/4 do traço da matriz M4. A gente pode expressar dessa forma. A 4x4 aqui não interessa para a gente, a gente tem uma matriz 3x3. E essa matriz 3x3 é da seguinte forma, ela tem identidade. Aqui tem uma matriz que é um produto tensorial de K por K. Quem é essa matriz KI e KJ? Seria uma matriz assim, K1 ao quadrado, K1, K2, K1, K3. Depois, K1, K2, K2, K1, né? K2 ao quadrado, K2, K3. Depois, K1, K3, K2, K3, K3 ao quadrado. Depois, aquela outra matriz ali, quem é essa matriz aqui, né? Se eu pegar, se isso aqui é um vetor, nós falando que a coisa é, se você calcular esse determinante, é muito chato. Então, se eu pegar uma matriz desse tipo, epsilon, I, J, K, e aí a componente K de um vetor. Quem é essa matriz? Elemento 1, 2. Então, vamos lá. Essa matriz é 3x3. Se eu pegar linha 1, coluna 1, não pode, porque epsilon pode ter dois índices iguais. Então, aqui é 0. Tá? Depois, epsilon, linha 1, coluna 2. 1, 2, tem que ser 3 aqui. Então, aqui vai ficar a componente V3. Depois, 1, 3, vai ficar aqui menos V2. Essa matriz aqui é assimétrica. Então, aqui, 2, 1, menos V3. Diagonal 0. 2, 2 é 0. 2, 3, 1. Então, aqui é V1. Aí, depois aqui, linha 3, coluna 1. 3, 1, 2. Então, aqui, V2. Aí, linha 3, coluna 2. 2, 3, 1. Então, menos V1. 2, 3, 2. Aqui é toda a linha 3, coluna 2, 3, 2, e aí aqui é 0. Então, essa matriz aqui, estou vendo uma coisa interessante também, né? Que eu posso sempre representar um vetor através de uma matriz assimétrica. Isso vale para qualquer vetor do R3. Qualquer vetor eu posso colocar ele, se eu quiser, sob a forma de uma matriz, desde que essa matriz seja assimétrica. Então, ele vai ter essa estrutura. A diagonal é 0, claro, a componente Z entra aqui, a componente Y entra aqui, a componente X entra aqui. Isso às vezes pode ser útil, né? É uma relação chamada relação de dualidade. Um vetor em 3 dimensões é equivalente a uma matriz antissimétrica 3x3. Né? Bom, então fica essa coisa meio chata. O que eu vou fazer? Aí eu fiz a seguinte coisa. Eu peguei essa expressão aqui, se eu fizer uma matriz 3x3, eu posso expressar essa matriz aqui através de seus traços. O traço da identidade é 3x3. Aqui o traço disso aqui é K1 ao quadrado, mais K2 ao quadrado, mais K3 ao quadrado. E o traço dessa matriz aqui é 0, é assimétrica, a diagonal dela aqui é 0. Então, se eu inserir essas informações nessa expressão, eu ganho a seguinte coisa. Essa matriz N, como ela está aqui, com essa estrutura, eu vou botar aqui a relação que eu derivei aqui para vocês. Na verdade, eu não derivei só para vocês, eu derivei lá para o pessoal que está fazendo teste comigo, a gente acabou caindo nos cálculos chatos assim, aí eu já preparei uma expressão genérica aqui. Assim, pegar essa expressão aqui. Vou botar aqui para vocês. Imaginar que eu tenho uma matriz 3x3 dessa forma. A vezes a identidade. Então, no nosso caso, o A é. Então, faz o seguinte, vamos multiplicar toda essa equação aqui por menos I. Menos I vezes I dá 1. Menos I vezes I dá 1. E aqui vai ficar mais I. Então, no nosso caso, o A é ômega 2 sobre C2, mas é o seguinte, se vocês tiverem as equações de Maxwell, isso aqui está dando exatamente já para vocês a relação de expressão. No caso de Maxwell, eu não tenho nem o I nem o V, porque esses aqui são parâmetros da isotropia. Então, no caso de Maxwell, ele não tem. No caso de Maxwell, K escalar E é 0. Por quê? Porque
porque o campo elétrico é ortogonal à direção de propagação, então esse termo não tem. Então, no caso de Marx, essa equação é ômega 2 sobre C2 vezes a identidade. Então, é ômega 2 sobre C2 menos K2 vezes a matriz de identidade. Determinante da identidade é 1. Então, no fundo, a gente ganha essa relação de expressão. A gente ganha então ômega 2 menos C2, a gente sai igual a zero, porque é ômega 2 sobre C2 igual a 2. Então, Marx sai trivialmente assim, né? Tá bom por quê? Então, pegando essa matriz aqui, ela vai ter essa forma aqui, mais D. Aí vamos dizer que eu tenho um vetor U vezes ele próprio, que vai fazer o papel do nosso K aqui. Então, no nosso exemplo aqui, o B é 1 e o vetor U é o próprio K. E depois eu vou colocar esse termo aqui, mais C. Vou colocar até um outro termo aqui que não tem no nosso. No nosso caso, eu vou colocar mais um outro vetor aqui, para complicar um pouquinho só. E aqui depois mais um coeficiente de epsilon I J K. E aí aqui, sei lá, alguma coisa CK. Então, no nosso caso, o D é igual a I e o C é esse vetor aqui, de K menos ômega sobre C. Então, se eu tiver uma matriz desse tipo, eu já quem é o determinante? Vamos botar logo direto a expressão do determinante. A gente não precisa sair montando a matriz e calcular o determinante para dar uma coisa imensa, né? Depois tem simplificações, já dá polinômios no terceiro grau. Então a gente já teria uma expressão para isso aqui. Determinante, sempre com a matriz tiver essa estrutura, A vezes a identidade, E associado a esse vetor, produto tensorial de 1 com 1. Aqui, C, produto tensorial de V com V, e aqui esse D aqui associado a essa matriz antissimétrica, com o vetor C. Então, o determinante dessa matriz vai ter sempre essa forma assim. A3, esse A aqui vai aparecer a terceira potência, mais A ao quadrado, e aí a gente vai ter aqui B vezes o vetor 1 ao quadrado, mais C vezes o vetor V ao quadrado, mais só isso aqui. Depois, mais. Então, terceira ordem A, que o determinante é 3 por 3. Então, todos os coeficientes têm que aparecer na terceira ordem. A3, A2B, A2C, tudo é terceira ordem. Aí depois aqui, vamos pegar a primeira ordem, mais A. BC, ABC, perdão, BC, que multiplica o 2V2, U ao quadrado, V ao quadrado, menos o escalar V ao quadrado. Então, esse termo aqui é ABC, e aí pega o quadrado desse vetor, esse aqui é 1, 2, isso aqui é quase igual a isso aqui, porque isso aqui é módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado. Isso aqui é módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, e o cosseno do ângulo entre eles. Então, esse terminho aqui, se a gente quiser explicitar o ângulo entre U e V, entre essas duas anisotropias, aqui eu estou colocando uma matriz com duas anisotropias, né? Quer dizer, dois vetores, como se fossem dois vetores de onda. Aqui eu tenho um só. Então, a gente vai aparecer esse ângulo aqui. O 2V2 vai ficar, isso aqui no final do dia vai ficar módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, e 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado do ângulo entre U e V. Mas eu posso deixar dessa forma assim. E depois eu vou ter um termo aqui que vai ser mais D2. Aí vamos ter aqui A vetor Z ao quadrado, mais B escalar Z ao quadrado, mais C B escalar Z ao quadrado. Então, deixa eu só ver se eu copiei certinho. A3, A2, B2, CD2. Eu tenho uns termos a mais aqui que eu não estou considerando para vocês. Depois A, B, C, vou botar esse termo aqui. Eu vou apagar isso aqui para não ficar sobrecarregando, só queria fazer essa ilustração a vocês. Quer dizer, aqui vai aparecer o ângulo, né?
entre essas duas direções. No nosso caso, isso não tem, porque a gente tem C igual a zero. No nosso caso, eu só tenho esse termo aqui. Eu não tenho dois termos nesse tipo. Então, eu posso colocar o C igual a zero e identificar o B como sendo careta J. E depois, o último termo aqui, que é esse termo, Z ao quadrado. Esse caso interfere com aquele Z ao quadrado, esse D interfere, né? Fica U escalar Z, e depois esse C aqui, então, B, C. Está ótimo, é isso que eu queria chamar a atenção. Então, essa expressão, eu digo assim, ela é útil no sentido de que ela permite nos ver. Eu tenho uma expressão que depois eu posso passar para vocês, que eu derivei, que a gente está dizendo o seguinte: determinando o traço da soma de duas matrizes é a soma dos traços, o traço é linear, mas o determinante não. Então, se a gente tiver que calcular dentro de uma matriz uma outra matriz, o determinante fica uma expressão integral. Essas expressões são úteis. Eu posso mandar para vocês depois, vocês vão experimentar, isso não vai interessar tanto, mas um dia vocês vão ser professores, né? Aí vocês vão entrar na universidade, os novatos vão sempre dar uns cursos mais chatos. De repente eu vou ter que dar um curso que vai precisar dessas coisas, eletromagnetismo, né? Não o eletromagnetismo do primeiro período, do segundo, terceiro, mas aquele eletromagnetismo que a gente vê lá no final do curso. Então eu vou deixar para vocês só para um tipo de curiosidade. Bom, muito bem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aplicar essa expressão para aquilo lá. Agora, fisicamente, o que essa expressão está me dando? Vamos olhar. Então, vamos pegar. Eu quero calcular um determinado. Então, o que eu fiz? Nós pegamos as equações de Maxwell com anisotropia, desacoplamos a equação do campo elétrico e a equação do campo magnético, trabalhando com soluções de onda plana. E geramos uma equação de onda para o campo elétrico, ou seja, na eletrodinâmica de Maxwell, eu tenho aqui, isso aqui é D1 sobre C, no caso de Maxwell, isso aqui é 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos o Laplaciano atuando no campo elétrico igual a zero. Isso é a equação de onda do campo elétrico, no caso de Maxwell. Agora aqui eu tenho termos novos, eu vou ter um termo que vai ter gradiente da divergência do F, e aqui eu vou ter um termo que vai me dar o produto vetorial entre aqui vai aparecer o gradiente e aqui vai aparecer a derivada temporal. Então, fica uma equação de onda com laplacianos e derivadas temporais segundas, aqui vai aparecer o gradiente da divergência e aqui vai aparecer um gradiente e aqui vai aparecer uma derivada temporal. Então, vão aparecer derivadas de primeira ordem, o que não é muito típico de equações de onda, que geralmente tem essa estrutura aqui, a equação de D'Alembert é isso aqui. Mas nesse caso, devido à isotropia, nós vamos ter que mas assim, nós não estamos trabalhando no espaço das configurações, no espaço das coordenadas. Então não tem para a gente operador diferencial. A gente está trabalhando no espaço ondulatório, no espaço do quê? Então tem frequência e tem correção. Então eu tenho que tirar o determinante dessa matriz. Então é só aplicar aquela expressão ali. Então a gente aplicando aquela expressão ali, eu não vou fazer o cálculo, porque aí agora é pegar A3, que é ela, isso aqui é a terceira potência. Aí pego A2, multiplica. No nosso caso, nós não temos C. No nosso caso, o A é ômega 2 sobre C2 menos K2, o B é 1, o vetor U faz o papel do K, o vetor C é 0, no nosso caso não tem esse termo C, e o D vai ser, o nosso termo D vai ser o I, epsilon, e o Z vai ficar esse vetorzinho todo. Então, colocando essas estruturas aqui, o A, o B e o C que nós lemos daqui, né? O A, o B e o D que nós lemos daqui, nessa expressão a gente vai ganhar o seguinte, ômega 2 sobre C2 menos K2 elevado ao quadrado. Vocês vão perguntar por que vai aparecer ao cubo? Porque vai ter simplificação, vai aparecer uma equação quádrica na frequência e não, aparentemente, apareceria uma equação sexta, porque eu tenho que pegar esse termo e elevar a terceira potência. Mas devido a esses termos intermediários, a gente vai poder fatorar. A gente vai ficar, na verdade, com isso aqui. Na verdade, a gente vai ter isso aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2. E multiplica. Durante esse determinante todo. Ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Mais Q ao quadrado
Uma coisa que sempre apareceu no nosso aqui é então isso tudo deve ser igual a zero. Primeira opção, primeiro termo, quer dizer, para que tudo isso aqui seja zero, ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero. Né? Essa relação, essa aqui é a relação de dispersão típica de massa. Então, isso aqui, então a gente vai ter duas. Agora, isso aqui é só um intermédiozinho matemático, né? Algébrico. Vamos pegar as soluções que a gente tem aqui. Como a anisotropia afeta a propagação da onda? Então, esse primeiro termo aqui é ômega 2 sobre C2 menos K2. Né? Então, esse termo aqui está me dando o caso de Maxwell. Isso aqui, ômega 2 igual a K2, C2, ômega igual a K para C. Isso aqui é Maxwell. Agora, o termo interessante para nós é esse aqui. Ele está me dando o seguinte: ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Mais, né? Q2 menos D2, botar aqui. Q2 menos D2, né? Menos K2. Depois menos ômega sobre C menos V. Então vocês estão observando uma coisa interessante aqui. Quer dizer, vamos chamar a atenção, porque também ninguém vai observar isso a olho nu. Tem que pensar um pouquinho em algumas possibilidades. Observe isso aqui, nós temos uma equação do quarto grau. Então vamos tentar colocar aqui as potências de ômega. O termo em ômega 4 é esse aqui. Então vai aparecer um termo que vai ser ômega 4 sobre C4. Depois aqui eu vou ter um termo em ômega 2. Aqui eu tenho um termo em ômega 2 e aqui eu também tenho um termo em ômega 2. Então vamos juntar todos os termos que vão ter como que vão ser coeficientes do ômega 2. Então aqui eu vou produzir menos 2 K2 sobre C2 ômega 2. Então vamos ter aqui um termo que vai ser menos 2 K ao quadrado sobre C ao quadrado. Então menos 2 ômega 2 K2 sobre C2. Então vai dar um termo de ômega 2. O termo que vai sair de ômega 2 daqui é esse aqui, que é mais I ao quadrado menos V ao quadrado sobre C ao quadrado ômega 2. Depois eu vou botar o ômega 2 em 2. Então tá. E depois aqui o termo que vai sair vai ficar menos I ao quadrado sobre C ao quadrado. Tudo isso é o coeficiente de ômega 2. Então, nós temos ômega 4 aqui, somente esse. Aí temos o termo em ômega 2, que sai daqui, esse termo em ômega 2, e temos esse termo aqui em ômega 2, que é o quadrado desse termo aqui. Depois nós vamos ter, aqui nós não temos termo linear em ômega, aqui nós não temos termo linear em ômega, e aqui a gente tem um único termo linear em ômega. Vai dar para nós mais 2 que sobre C, V escalar, tá? Tudo isso aqui vai ser o coeficiente do ômega. E agora os termos independentes. Vai ficar aqui mais K2. Agora tudo não depende de ômega. K2 que sai daqui. Esse termo aqui também vai ficar menos, na verdade, menos Q2 menos V2 K2 e aqui a gente vai ter o último termo que vai ser esse termo aqui ao quadrado, mais vai ficar menos, né? Menos V escalar K ao quadrado. Então a gente tem essa equação aqui, né? De quarto grau. Então vocês estão observando o seguinte: aonde é que a anisotropia está? A anisotropia está aqui. É aqui, ó. Então, se eu jogar fora a anisotropia, né?
Então a gente vai ter esse termo aqui, que vai ser, bom, aí a gente vai ter o ômega 2, que vai ser isso aqui. Mas assim, tendo a anisotropia, onde é que a anisotropia vai influenciar? Nesse termo aqui, nesse aqui não. Também tá. Aqui vai, é aqui que a anisotropia vai fazer um papel interessante. Ela está gerando, em geral, né, se vocês observarem, eu tenho potências pares de K2, K2, K2. Mas aqui eu tenho V escalar K. Então aqui vai começar a interessar isso na direção de propagação da onda. E isso está a anisotropia. Então essa relação de dispersão está me dando, eu posso dizer, é uma equação do quarto grau. Eu posso resolver? Em princípio posso. Só que ela é uma equação completa, não é uma equação de quadrado. Mas eu posso tirar o ômega em função de quê? Do módulo de K, dos parâmetros da anisotropia, e claro, da velocidade da luz. E claro, desse ângulo aqui. Aqui vai ter um ângulo entre a direção de propagação, se eu tenho um vetor de fundo externo e a onda se propaga aqui, a relação de dispersão que vai me dar a frequência da onda vai depender não só do comprimento de onda. Quem é o comprimento de onda? É 2π sobre módulo de K. Em geral, o que nós temos? Nós temos a frequência, né? No caso do vácuo, a frequência independe do comprimento de onda. É ômega igual a módulo de K vezes C. A frequência independe, é o índice de refração, né? O índice de refração é ômega K sobre ômega, módulo de K sobre ômega. O que é o índice de refração? É C dividido pela velocidade de fase. Quem é a velocidade de fase? É ômega dividido por K, pelo módulo de K. Então vai ficar C módulo de K sobre ômega. No caso de Maxwell, ômega é igual a K vezes C. Então o índice de refração do vácuo dá 1, diretamente, no caso de Maxwell. Mas aqui nós temos ômega, nós temos mais de uma raiz para ômega. Então está me dizendo que a frequência da onda vai depender não só do comprimento de onda, que é o módulo de K, o 2π sobre K, o comprimento de onda, mas vai depender também do ângulo entre a anisotropia e a propagação da onda. Então eu tenho, aí vocês veem que a mesma onda, aquele mesmo comprimento de onda, ele vai ter diferentes frequências de acordo com o ângulo de propagação da onda. É isso que vai dizer o fundo da anisotropia, da birrefringência. O vácuo vai ter mais de um índice de refração. Vai depender da direção de propagação da onda em relação à anisotropia. Só para simplificar um pouquinho, vamos supor que o que seja zero. Vamos tomar somente a anisotropia. Aqui. Então, quer dizer, essa relação aí, deixa eu tomar um instantinho. Esse termo aqui, aliás, até cancela, ó, esse aqui é o quadrado aqui, cancela esse aqui, de 2 sobre C2. Então esse termo aqui vai depender só do vetor V. Vamos tomar a situação, caso especial, supondo que o parâmetro aqui seja zero. Se o parâmetro aqui é zero, eu vou ter a seguinte relação de dispersão. Ômega 4 sobre C4. Aí vamos ter aí menos. Aí a gente vai ter menos V2 sobre C2. Menos V2 sobre C ao quadrado. E menos 2K2 sobre C2. 2K2 sobre C ao quadrado. Isso aqui é ômega 2. Então, colocando Q igual a zero, só para fazer um estudo mais simples. Então, ficou esse termo aqui. Q igual a zero, esse termo desaparece. E aí eu vou ter Q igual a zero, eu vou ter aqui K2 mais V2. Né? Tem um mais V2, tá legal. Temos dimensional. Tudo bem, vou botar esse K2. Mais importante é esse termo aqui. K2 e depois o último termo, menos V está lá.
uma equação, eu posso tirar ômega 2 em função de quem? De K, do módulo de K. Posso resolver uma equação que tem esse termo que não depende de ômega. Esse termo aqui é ômega 2, aqui também é ômega 4. Então, eu fico com uma equação do segundo grau em ômega 2. Então, eu tenho ômega 2 sobre C2 ao quadrado, né? Então, a equação do segundo grau é ômega 2 sobre C2. Menos, né? V2 mais 2K2 ômega 2 sobre C2. Estou só ligado com esse termo aqui, que está aparecendo na nossa expressão. Peraí. Da onde é que ele veio? Ele veio da K. Quando a gente pegou aqui, né? Exatamente aqui, K4, K2 na quadrado, tá? Aqui o 2 menos V4. E aí, nesse termo aqui de K2 sozinho, ele veio da onde? Eu acho que ele veio 2K2 aqui. Peraí. Quando a gente tirou as raízes, né? Só para ver se dimensionalmente falando, né? Ômega 2 menos K2 está certo, isso aqui tem dimensão de K certo. Isso aqui também. Ômega sobre C, tá aqui com dimensão de V, e as dimensões aqui estão todas corretinhas em C. Só ver se não é na hora de levar o quadrado, ômega 4 sobre C4 menos, isso aqui está legal, 2K2 ômega 2, tá? Aí aqui ficou aqui 2, tá? Ômega 2 sobre C2, tá certo? Coisa. E agora o último termo, que é o termo independente, né? Aqui, eu tenho, na hora que eu joguei aqui, o termo independente que veio, aqui vai ficar, perdão pessoal, não, tá certo, aqui é um ômega 2, aqui é um K2, então aqui é um K4. O termo independente aqui é K4, então quem está copiando corrige, quem está assistindo corrige o meu erro. Que aqui era ômega 2 menos, ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Por que eu descontei que tinha um errinho de dimensão? Porque aqui estaria aparecendo 1 mais V2. Nós vamos mostrar lá no início que esse V tem dimensão de comprimento a menos 1. Então isso aqui é um comprimento a menos 2 mais a unidade, que não tem dimensão. Então o erro está aqui, então K2. Esse termo que é evidente não é 4. Eu esqueci de levar ao quadrado ele aqui. Então, fica ômega 4 sobre C4 menos 2, K2 sobre C2, ômega 2 mais K4. Aí depois os termos vêm aqui normalmente. Então, aqui é K2, então vamos lá. Então, arrumamos o termo do ômega 2 e agora esse termo aqui é K4 mais K4 mais K2V2 menos V escalar K ao quadrado. Nossa, vamos estar corrigindo aqui. Observe uma coisa. No caso, quer dizer, botando as anisotropias iguais a zero, né? Então eu teria V igual a zero, V igual a zero, V igual a zero. Então ficaria ômega 2 sobre C2 ao quadrado, menos 2K2 ômega 2 sobre C2 mais K4. Seria exatamente isso aqui, ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado igual a zero. Então a gente recompõe o máximo. Se eu fizer a mesotropia igual a zero, eu ganho o máximo. O que me dá, vamos dizer assim, uma consistência, né? De que eu estou na direção correta. Agora, vamos lá. O que eu posso tirar daqui? Eu posso tirar, vamos pensar, o índice de refração nós já tínhamos visto. O que é o índice de refração? É a velocidade da luz dividida pela velocidade de fase. Quem é a velocidade de fase? É ômega sobre o módulo de K. Ou seja, CK sobre ômega. Então, o índice de refração é CK sobre ômega. Se eu pegar essa relação aqui, vamos pensar o seguinte. Então, o ômega, vamos pensar que eu posso escrever o ômega, vamos escrever o ômega como sendo C módulo de K, N é menos 1. Que eu posso passar. Então, o ômega vai ser C módulo de K sobre N. Então, no lugar do ômega, eu posso colocar o índice de refração a menos 1. Então, esse caso, então, ômega 2 é C2, K2, N é menos 2, né? Então, ômega 2 sobre C2. Então, ômega 2.
ômega sobre C. É K n menos 1. Então, ômega 2 sobre C2 é módulo de K n menos 2. Então, isso aqui vai ficar módulo de K ao quadrado. O índice, por que eu estou fazendo isso? Vamos já falar. O índice de refração n é menos 2. Eu quero escrever uma expressão para o índice de refração. Por quê? Porque a gente quer mostrar que o índice de refração vai depender do comprimento de onda, mostrando que esse meio aí ele é dispersivo, né? Mas vamos lá. Só para que o caso de máximo o índice de refração é 1, independentemente do comprimento de onda, todas as frequências, todos os comprimentos de onda têm velocidade de ser o vácuo. Nós estamos falando do vácuo. Então, esse vácuo aqui é um vácuo com uma anisotropia que vem de alguma física mais fundamental. Então, o vácuo começa a se comportar como um meio material. Ele tem um índice de refração que é dispersivo. Então, você encontra dispersão da luz em meios materiais, não no vácuo. No nosso vácuo, né, macroscópico é o vazio, mas na verdade, sabe o vácuo quântico que ele pode refletir propriedades quânticas intrínsecas, né? Se a gente colocar campos magnéticos muito densos, luz com frequência muito alta. Aqui o que a gente está vendo é que nós temos um vácuo propagando onda eletromagnética no vácuo, mas a anisotropia que existe nesse vácuo, que vem de uma física mais fundamental, está causando um fenômeno que o índice de refração, a gente vai ver a equação do índice de refração. Então ficou aqui ômega 2 sobre C2 é K2 N menos 1, vai ficar K2 N menos 2, né? Aqui vai ficar menos V2 mais 2K2. E aí, de novo, ômega 2 sobre C2 é módulo de K ao quadrado. Aqui é ômega 2 sobre C2, aqui é N menos 4. Então. Ômega 2 sobre C2, né? É K2 N menos 2. Ou seja, então aqui vai ficar K4 N menos 4. Aí ômega 2 sobre C2 é K2 N menos 2. Então, módulo de K ao quadrado. Aqui também é módulo de K ao quadrado. N menos 2. Mais K4. Mais K2 V2. Menos 3K ao quadrado. Então é aqui que está a anisotropia está falando mais alto, porque ela vai dizer que o índice de refração vai depender também, é uma equação do índice de refração. Então essa equação está mostrando que além do índice de refração depender das anisotropias, ela vai depender também desse ângulo de propagação da luz com o vetor de anisotropia. Sabe? Então, esse K2V2 menos esse 3K ao quadrado, a gente pode escrever assim: K2 módulo de K ao quadrado, módulo de V ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo entre a direção de propagação do vetor de fundo, esse vetor de anisotropia. Então, eu posso tirar, quer dizer, agora é resolver uma equação do segundo grau, né? Quer dizer, uma equação para N menos 2. Daí eu vou tirar mais de uma solução. Eu tenho uma equação de segundo grau para N é menos 2, ou seja, uma equação de quarto grau para N é menos 1, o inverso do índice de refração. Eu tiro o inverso do índice de refração e depois a solução eu inverto tirar o índice de refração. Então, essa equação aqui, ela vai me dar o N, né? Ela vai me dar, ela vai multiplicar, vai me dar como consequência, né, o índice de refração. Claro, que depende vai depender do módulo de K, portanto depende do lambda, né? Lembrando que o módulo de K sempre aparece aqui o módulo de K, K2, K2, K4, o módulo de K é 2π sobre lambda. Então, esse índice de refração vai depender do lambda, vai depender dos parâmetros, vai depender do V, do parâmetro V, do parâmetro de anisotropia. Nós colocamos Q igual a 0 para estudar essa situação mais simples, né? Vai depender do V e vai depender do ângulo θ entre a direção de propagação da onda e o vetor de fundo. Então, é um índice de refração bem assim, rico, né, de conteúdo, né, no sentido de que o meio é dispersivo. Por que o meio é dispersivo? Porque a dispersão, já viu, o que o nome dispersão está dizendo?
cada frequência ou cada comprimento de onda vai ter a sua velocidade, quer dizer, a velocidade, né, é c sobre n. Então, para cada comprimento de onda, eu vou ter isso para cada comprimento de onda e para cada direção de propagação, né, eu vou ter um índice de refração e uma velocidade diferente, né. Outra coisa para chamar a atenção aqui, a gente pode pensar aí a velocidade, o índice de refração ele está ligado à velocidade de fase. A gente pode tirar a velocidade de grupo, né, dessa equação aqui. Se eu pego essa equação, o que é a velocidade de grupo? A velocidade de grupo, em geral, né, a gente escreve a velocidade de grupo como sendo, né, o que normalmente a gente coloca isso aqui. Chamar a atenção de um fato aí que não é trivial, por exemplo, é simples, mas não é óbvio, né? Que é a questão da anisotropia, está gerando uma impossibilidade de nós usarmos a relação que nós geralmente utilizamos para definir a velocidade de grupo. O que é a velocidade de grupo? Normalmente a gente define a velocidade de grupo é a derivada da frequência em relação ao módulo de K. Ela vai medir, né, o quanto a frequência varia no módulo de K. Só que nesse caso aqui, a nossa relação de distribuição, ela não vai estar dependendo só do módulo de K, está dependendo do ângulo entre K e V. Então eu não posso mais aplicar aquela relação, porque aquela relação é válida quando a frequência depende só do módulo de K. Mas nesse caso ela não depende só do módulo de K, ela vai depender também da direção do V com K, do K com V. Então a gente tem que usar uma outra expressão, vamos usar a expressão da velocidade componente a componente. A velocidade de grupo é um vetor. A iésima componente dela vai ser a derivada da frequência em relação à iésima componente do vetor K. Então a gente precisa olhar essa relação dessa forma. Vamos fazer o seguinte. Esse V escalar K, eu posso escrever, todo mundo lembra como é que é o produto escalar, né? Quem é K2? K ao quadrado, produto escalar é KI, KJ, KJ. Quem é V escalar K? V escalar K é VJ, KJ. Então, vamos expressar explicitamente, né, esses produtos escalares em termos das componentes, né, do vetor K. Então, se eu quiser, se a gente diferencia, como é que eu tiro a velocidade de grupo? Dessa forma. Eu tenho uma relação assim, tipo máximo, ômega 2 sobre ômega 2 menos K2 C2 igual a zero. Essa é a relação de expressão de massa. Se eu quiser tirar a velocidade de fase, eu divido ômega por K, que aí dá o C2. Bem, se eu quiser tirar a velocidade de grupo, a melhor coisa a fazer é diferenciar essa equação. 2 ômega de ômega menos 2 módulo de... Isso aqui é módulo de K ao quadrado. Módulo de K D. Módulo de K, estou diferenciando esse termo aqui. C2 igual a zero. Então, 2 vai embora. E o que é a minha velocidade de grupo? É a derivada de ômega em relação ao módulo de K. Então, a velocidade de grupo no final do dia vai ficar isso aqui. De ômega e módulo de K é igual a módulo de K sobre ômega. Isso? Ômega sobre ômega de K é K. Módulo de K. Tem um C2 aqui. Então, vamos ter aqui um C2, C2. Então a gente tem o seguinte: a velocidade de grupo. Estou tirando aqui direto. Estou tirando aqui, perdão. É o módulo da velocidade de grupo. O módulo da velocidade de grupo vai ser, vamos dizer, o módulo da velocidade de grupo sobre C, velocidade de grupo sobre C, é módulo de kappa vezes C sobre ômega. Só que, no caso de Max, ômega é o próprio kappa C, então isso aqui dá 1. Então a velocidade de grupo é C. Então, no caso de Max, a velocidade de grupo e a velocidade de fase, ambas são C. Nesse caso, não. A velocidade de fase é 1, a velocidade de grupo é essa aqui. Vou fazer aqui a velocidade de grupo agora. Eu tenho que pegar essa expressão aqui e fazer a diferencial em relação à iésima
fazer? Quer dizer, diferenciar essa equação. Então, quem vai ser a diferencial? Vamos usar essa expressão aqui para a velocidade de grupo. Então, vamos lá. Primeiro termo, diferenciando K2, ômega 2 sobre C2. Então, isso aqui eu estou diferenciando esse quadrado. Então, a diferencial do quadrado é 2 vezes o objeto vezes a diferencial do objeto. Vai ficar 2 ômega 2 vezes a diferencial de ômega 2 sobre C2, que é 2 ômega de ômega sobre C2, certo? Então, isso aqui é 2 ômega 2 sobre C2, e isso aqui é a diferencial de ômega 2 sobre C2, que é 2 ômega de ômega sobre C2. Depois o outro termo vai ficar menos V2 mais K2, menos V2, menos, vamos fazer esse termo, diferenciar esse termo aqui, 2 ômega de ômega sobre C2, então menos 2 V ao quadrado, módulo de V ao quadrado, então faz, né? Ômega de ômega sobre C2. Então, estou pegando, estou diferenciando isso aqui. Então, 2 ômega de ômega sobre C2. Vai ficar menos V2 sobre C2, ômega de ômega. Depois, o outro termo, eu tenho que diferenciar, então, menos 2. Aí eu tenho K2. K2 vai ser 2 módulos, vamos fazer o seguinte, K2 é KJ. Ou KI, como faz, né? Então, se eu diferenciar esse termo aqui, vai ficar KI, DKI mais DKI, KI. Então, vai ficar menos 2 vezes KI, DKI. Estou só fazendo a diferencial aqui, tá? 2 vezes K, não, mas tem um fator 4. O 2 já está presente lá, mas a diferencial disso aqui é DKI, KI mais KI, DKI. Então, 2 vezes KI, DKI. Então, ficou isso aqui vezes ômega 2 sobre C2. E aí, agora eu vou ter que diferenciar o ômega 2 sobre C2. Vai ficar menos 2K2 sobre C2, ômega. Então, tem esse menos 2, já tem que aí vai ficar 2 ômega, vai ficar 4 ligado. 4 ômega e ômega. E depois os outros termos lá, né? Mais K4. Então, K4, eu posso botar 4 módulo de K. Vou botar assim, vou escrever o K4 da seguinte maneira: K2, né? Vamos botar assim, KI, no fundo é isso aqui, KI, KJ. Né? Então, quando eu for fazer essa diferencial, DKI, KI, K2, mais KI, mas KJ. Então, vai ficar no fundo, vai ficar 4 vezes KI e o módulo de K ao quadrado. Então, essa é a diferencial do K4. Então, vai ficar aqui mais 4, né? Mais K4, mais 4, módulo de K ao quadrado, vezes KI, vezes DKI. Então, peraí, coisinha aqui. Vai ficar DKI, K2, KI, não, DKI. Esquema aí. E depois o que é K2, depois vai ficar mais 2, KI, DKI, exatamente, D2. E depois o último termo, que é menos, né, V escalar K. Que é isso aqui, é menos VI, vou botar assim, VI, KI, VJ, KJ. Quando eu diferenciar isso aqui, vai ficar VI, DKI, V escalar K. Depois vai ficar mais V escalar K, VJ, DKJ. Então vai ficar 2 vezes isso, vai ficar menos 2 V escalar K, VI, DKI, igual zero. Então, se eu quiser tirar aí essa velocidade de grupo, né, eu vou simplesmente pegar o d ômega, vou dividir toda essa equação por DKI, é como se eu fizesse isso. Aqui vai ficar 4 ômega 3 sobre C2, 4 ômega 3 sobre C4, perdão,
d ômega dKi, que é o que está me dando a velocidade de luz. Né? E aí aqui é a mesma coisa, aqui esse aqui é menos 2 V2 sobre C2 ômega d ômega dKi. Então aqui tem outro, então eu vou juntar esses dois termos em um só. Aí depois aqui eu vou ter, dividindo tudo por dKi, eu vou tirar todos os dKis, e onde tiver d ômega eu vou pegar só dKi. Então eu vou ter uma equação para a velocidade de luz. Eu vou ter uma equação, perdão, aqui, que vai me dar a iésima componente da velocidade de luz, né, em função de novo do ômega. Então a velocidade de luz vai depender da frequência. Claro, eu posso expressar como um vetor em termos do vetor de onda, do V e do ômega do tempo. Então a gente tem uma relação agora, né, de qualquer forma, a gente tem uma relação completa, ou seja, com de refração e para a velocidade de luz. Então ficou claro para nós que a presença dessa física mais fundamental, os experimentos que estão sendo feitos de birrefringência do vácuo, eles vão nessa direção. Na direção de que, será que eu consigo fazer um experimento muito de alta precisão em que nós consigamos perceber que a luz nesse vácuo, né, no vácuo, ela vai estar se propagando com velocidades distintas, né, de acordo com no vácuo, de acordo com o seu comprimento de onda. Você vai mostrar que o vácuo é dispersivo. Isso acontece em meios materiais, mas você vai ver que isso pode acontecer no vácuo e os experimentos têm dado para nós, né, os experimentos que estão sendo feitos até hoje, eles nos dão limites, né, sobre esse módulo de V. Quando essa anisotropia é pequena. Então, em unidades naturais, né, quer dizer, se mede que essa anisotropia, por exemplo, ela está na faixa de 10 a menos 28 GeV. A menos 1. E a anisotropia ela tem dimensão de comprimento a menos 1, né? Então, o comprimento a menos 1 é energia. Quer dizer, a gente pode pensar, então, quer dizer, vamos pensar assim, como é que a gente vai converter? Lembre-se das unidades naturais, né? Em geral, quer dizer, em geral, esses trabalhos, todos eles trabalham com o sistema de unidade. H cortado igual a C igual a 1. Quando H cortado igual a C igual a 1, como é que eu faço a conversão? Vamos pensar o seguinte: o que é um comprimento? Então, vamos pegar aqui essa relação. Quando eu pegar H cortado vezes C, o que é H cortado vezes C? H cortado tem dimensão de quê? De energia. Então, energia vezes tempo. Então, isso aqui é joule por segundo. C é metro por segundo. Então, quando eu multiplico H cortado por C, eu vou ter alguma coisa que tem dimensão de energia vezes comprimento. Então, H cortado vezes C, se a gente fizer o cálculo precisamente, pegando as tabelinhas, né? H cortado é 1,05 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e C é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Fazendo o cálculinho aqui, vocês vão entender que isso aqui dá 197 metros, que é energia, vezes comprimento, e bota feio. Estão lembrados que o eletronvolt é para fazer a conta de física de partículas, né? Vocês são físicos de partículas, ninguém vai falar em quilograma, vai falar em eletronvolt por C2, MEV por C2, keV por C2, GeV por C2. Então, está lembrado, um eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. E o F de 10 a menos 15 metros, né? Então, se a gente faz H cortado igual a C igual a 1, a gente está estabelecendo uma relação, né, entre MEV e tempo. Porque em física de altas energias, vocês devem estar já acostumados, vocês que são ligados ao LHC, ninguém trabalha com dimensão, quer dizer, todo mundo trabalha com essa expressa grandeza de comprimento em termos de energia menos 1, ou vice-versa, energia em termos de comprimento menos 1. Quer dizer, sempre vamos escrever isso aqui, só que eu queria chamar a atenção dessa ordem de grandeza. Então, o fator de conversão que a gente tem vamos pensar sempre assim, H cortado C, ele é 197 neves vezes C. Energia vezes distância, né? H cortado é joule por segundo, metro por segundo. Então, no final do dia, H cortado C é joule vezes metro.
Joule eu converto para MeV, né? Então eu sei que 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Claro, se eu quiser passar para MeV, vou multiplicar por 10 a 6. Então, o MeV é 10 a 6 eletronvolts, então vai dar 10 a menos 13 joules. E o ferro é 10 a menos 15 metros. Então, eu posso expressar essa relação, se quiser, em termos de joule vezes o metro. Só substituir o metro por isso aqui e o ferro por 10 a menos 15 metros. Eu tenho uma relação de joule, mas isso não interessa tanto a gente. A gente está mais interessado em fazer H cortado igual a C igual a U. Portanto, para nós, aproximadamente, tem que ser que seja 200. Então, 200 metros vezes ferro é aproximadamente 1 nesse sistema de unidades. Então, a gente pode pensar o seguinte, que um ferro, eu posso pensar, normalmente o que a gente faz é expressar tudo em função de energia. Então, a gente prefere trabalhar com energia ou com energia menos 1. Então, o ferro, né, vou colocar assim, o ferro, ele vai ser 1 sobre 200, né, assim, 1 sobre 200 MeV no denominador, ou seja, MeV é menos 1. Então, eu posso sempre converter unidade de comprimento e unidade de energia menos 1, usando essa conversão aqui. Cada ferro é 10 a menos 15 metros. Se a gente quiser colocar assim, isso aqui é 10 a menos 15 metros. Então, se eu multiplicar os dois lados por 10 a 15, aqui vai ficar 10 a 15 e aqui vai ficar 1. Então, o metro seria aproximadamente 10 a 13 metros a menos 1. Então, mais ou menos essa escala que a gente quer expressar. Então, esse modo de ver, sendo expresso, a gente já visto lá no início que tem que ter dimensão de comprimento a menos 1, ou seja, tem que ter dimensão de metro a menos 1, ou fermo a menos 1, não importa, tem dimensão de comprimento a menos 1. Comprimento a menos 1, eu posso converter em energia. Então, a gente sabe que o fermo a menos 1, vou botar aqui, ó, um fermo, vou botar aqui, ou vou botar logo isso aqui, vou botar assim, um fermo a menos 1 é aproximadamente 200 metros. Então, eu vou poder converter aquela relação que eu tenho lá, 10 a menos 28 GeVs, que o limite experimental que a gente tem hoje, é que esse modo de ver essa anisotropia, os experimentos feitos até hoje, essa anisotropia do vácuo, ela deve ser da ordem de 10 a menos 28 GeVs. Então, GeVs eu posso passar para MeV, né? GeVs são 10 a 6 MeVs, então isso aqui é 10 a menos 22 MeVs. E aí esse MeV aqui eu posso converter para ferro a menos 1, levando em conta aquela relação. 200 MeVs são equivalentes a 1 ferro a menos 1. Lembrando que 200 MeV vezes ferro vale 1. Então, 200 MeV é aproximadamente um ferro a menos 1. Então, eu posso imaginar que o MeV é ferro a menos 1 sobre 200. Então, esse 200 no denominador 10 a menos 24. Vamos botar assim, 10 a menos 24. Ferro é 10 a menos 15 metros. Então, se a gente quiser expressar, mas vamos pensar, ferro é menos 1, né? Podemos deixar assim, 10 a menos 24, tem esse meio aqui, que é 0,5, aproximadamente 10 a menos 24, ferro a menos 5. Então, essa seria a dimensão. Quer dizer, o quão pequena é essa anisotropia do vácuo. Os dados experimentais nos dão um limite superior. Esse V deve ser menor ou da ordem de 10 a menos 28 GeVs. Ou seja, alguma física muito fundamental está mandando essa mensagem para o vácuo da eletrodinâmica, para o vácuo do eletromagnetismo, dizendo que o vácuo eletromagnético ele não deve ser perfeitamente isotrópico, ele pode ter uma anisotropia que é dessa faixa, 10 a menos 24 ferro a menos 1 ou 10 a menos 28 GeVs. Bom, vocês, não sei, na física experimental, vocês estão acostumados a lidar com sistemas de unidades naturais, assim, né? Então, o que é importante é isso. Geralmente, nós na minha física teórica, a gente sempre repete tudo de energia. Gere, né, as escalas, por exemplo, das interações, né?
a escala eletromagnética na ordem dos médios, a interação eletrofraca 246 Hz, depois a escala da QED, da QCD na taxa de 200 médios, né, que é mais ou menos a dimensão do núcleo atômico. Né? O núcleo atômico tem uma dimensão de 1 Fermi. Mas a gente já viu que 1 Fermi é equivalente, né, a 200 metros. Quer dizer, na verdade é isso aqui. 200, como a gente acabou de ver ali, H cortado C. 200 metros vezes Fermi, né, é como se fosse aproximadamente 1. Então, 1 Fermi, que é a dimensão do núcleo atômico, né, que é a dimensão dita do núcleo atômico, ela é equivalente a 1/200 metros. Então, isso aqui seria a versão em energia. Então, isso aqui é a escala da QCD, é a escala que dá o núcleo atômico, 200 metros. Então, a gente repete todas essas escalas em energia. Então, vocês também estão acostumados a trabalhar com essas unidades naturais, H cortado C igual a 1, tudo bem. Então, vamos dizer o seguinte, o que a gente tirou daqui dessa reunião de hoje? Né? Nós tiramos que na eletrodinâmica anisotrópica, essa física mais fundamental que nos devolve o nosso mundo, né, na nossa escala de observação, um escalar e um vetor. Esse medindo a anisotropia do vácuo na QED, do vácuo eletrodinâmico. Com isso, a gente tem modificações imediatas nas equações de Maxwell. Essas modificações imediatas têm como consequência, por exemplo, a equação de onda do campo elétrico, do campo magnético, modificada pela presença da anisotropia. E como consequência, relações de dispersão. Então a gente tira aqui relações de dispersão que nos dão vácuo dispersivo, ou seja, comprimento de onda dependente ao índice de refração dependente do comprimento de onda, da anisotropia e do ângulo de propagação entre a onda e a anisotropia, que dá essa direção privilegiada no vácuo, uma espécie de eu poderia chamar de um éter, né? Como se houvesse então um éter que vem de uma teoria mais fundamental. No caso da eletrodinâmica anisotrópica de Kerr-Feld e Jacquin, o mensageiro V e o mensageiro I, eles nos estão trazendo uma informação de uma escala que é a escala de Planck, ou seja, de uma escala onde pode acontecer uma violação da simetria de Lorentz. A simetria relativística, né, ela é muito boa no nosso mundo, mas a gente se pergunta, será que ela é eternamente boa? Então a gente vê no nosso mundo, basicamente o nosso mundo, o nosso cotidiano, a nossa mecânica newtoniana, ela não é relativística. Né? E também a gente pode se perguntar se no mundo submicroscópico, quer dizer, energias muito altas e distâncias muito pequenas, se eu garantiria ainda a invariância de Lorentz. E aí a gente sabe que na escala de Planck, né, que é H cortado G sobre C3, raiz quadrada de H cortado G sobre C3, né? Vamos ver isso aqui, só um instantinho, só que está dando aí. H cortado. Então, H cortado é 1, C é 1. O que é constante Newton? A constante Newton é força, F igual a G, massa ao quadrado sobre distância ao quadrado, né? Força, vamos pensar, força é massa vezes aceleração. Aceleração é derivada, é velocidade em relação ao tempo. Eu vou pensar o seguinte, se eu quiser expressar uma força vai ser massa vezes aceleração. Tá? D2 da posição. No sistema de unidades naturais, né, C é igual a 1. Então, o comprimento tem a mesma dimensão que o tempo. Né? Se C é igual a 1, né, 300 mil quilômetros sobre segundo é igual a 1. Então, 300 mil quilômetros são equivalentes a 1 segundo. Então, X cancela esse DDT. E DDT é inverso de tempo. Inverso de tempo é inverso de comprimento. Inverso de comprimento é energia. Então, a força, que é Newton, para nós, quando nós falamos Newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado, a gente está falando, na verdade, de uma energia ao quadrado. Então, eu posso sempre expressar uma força em Newton em elétron-volt ao quadrado. Né? Por quê? Porque Newton é quilograma é massa. Né? Como C é igual a 1, MC2 é massa, mas vira energia. Então, Newton é quilograma, é energia.
metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo é velocidade, então é 1, é adimensional, metro igual. E 1 sobre segundo é a mesma coisa que 1 sobre tempo, portanto é energia. Então, Newton vai ser expresso em elétron-volt ao quadrado. Então, esse Newton aqui é elétron-volt ao quadrado. Vamos ver a constante de Newton, G, quero saber a dimensão dela. Massa ao quadrado, então isso aqui é energia ao quadrado também, então é um elétron-volt ao quadrado. Comprimento ao quadrado no denominador, inverso de comprimento é energia, então isso aqui é uma outra energia ao quadrado, então fica energia quarta. Então, quarto aqui, 2 aqui, então G tem dimensão de energia a menos 2. Então, H cortado é 1, C é 1, e G tem dimensão de energia a menos 2. Então, no final do dia, isso aqui é uma energia a menos 1, então é elétron-volt a menos 1. Elétron-volt a menos 1 é a mesma coisa de comprimento, né? Energia é inverso de tempo, de comprimento ou de tempo. Então, isso aqui tem dimensão, no final do dia, tem dimensão de comprimento. Então, isso aqui é um R. É a constante, é o comprimento de Planck. Então, isso aqui é o comprimento de Planck. Se fizer o cálculo, botando H cortado, G igual a C3, e C3 que vai dar na faixa de 10 a menos 33 centímetros, em unidades humanas, né? 10 a menos 33 centímetros. Então, a gente vê a unidade assim, então, H cortado G sobre C3, então isso aqui está misturando gravitação com relatividade com mecânica quântica. Então, isso aqui é uma coisa, é um parâmetro típico, comprimento de onda, é um parâmetro típico da gravitação quântica, porque ele está misturando gravitação com quântico, mecânica quântica com relatividade. Então, nesse comprimento de Planck, quer dizer, nessa escala de 10 a menos 33 centímetros, né? Claro, 10 a menos 33 centímetros eu posso, então, converter também, ver qual é a energia correspondente. Eu posso pensar na energia de Planck, né? A energia de Planck é na faixa de 10 a 19 joules. Então, nessa escala de energia, que corresponde a essa escala de comprimento, então, de novo, para relacionar a energia de Planck com a constante de Planck, é só usar aquela nossa relação, 200 MeV vezes Fermi igual a 1. E aí eu converto centímetro em Fermi e GeV eu converto em MeV, e aí a gente tira essa relação. 10 a menos 33 centímetros são equivalentes a 10 a 19 GeV. Então, essa é a escala, né? Então, nessa escala, que é uma escala quântica da gravitação, a gente tem flutuações quânticas muito grandes, então a gente já não tem garantia que a simetria relativista seja, quer dizer, que a simetria de Lorentz seja uma boa simetria. Então, lá nas altas energias, no limiar da gravitação quântica, eu violo a simetria de Lorentz, mas aí a gente fala, no nosso mundo a simetria de Lorentz existe, sim, mas através de efeitos quânticos, eu posso transmitir essa violação da simetria de Lorentz lá na escala de Planck, ela chega para nós supressa, né? Com potências, né? Dessa massa, dessa energia de Planck, que é muito alta. Então, nós vamos ver uma quebra da simetria de Lorentz com um parâmetro muito pequenininho. Por quê? Porque esse parâmetro pequenininho, ele está sendo atenuado pela energia de Planck, que vai puxar, para dizer, o efeito chega a nós, né? Com essa supressão devido a essa escala de Planck. E aí a gente vê um efeito muito pequeno de algo que é muito grande na escala de Planck. Na escala de Planck, na escala da gravitação quântica, né, nessa escala de 10 a menos 33 centímetros ou 10 a 19 GeV, a gente tem flutuações quânticas muito grandes do próprio espaço-tempo. A gente já não tem nem mais certeza se o espaço-tempo é contínuo ou se ele é discreto. E isso aí manda uma mensagem para essa nossa física de mais baixa dimensionalidade. Tá? Então, é isso que está em jogo com a eletrodinâmica anisotrópica. Agora, na próxima vez, a gente vai fazer a transcrição da eletrodinâmica anisotrópica para a eletrodinâmica axiônica, como eu já falei na última aula para vocês. Eu vou retomar isso, e aí a gente vai ver o seguinte: quando eu estou na eletrodinâmica axiônica, eu vou ter um índice de refração que vai depender do campo magnético. Então, além do índice de refração aqui depender desses parâmetros da anisotropia, nós podemos ter, então, efeito. Por que o índice de refração vai depender do campo magnético? Porque a eletrodinâmica axiônica ela é não linear.
como a teoria de gravitação quântica não linear. A gravitação de Einstein também, a gravitação clássica, relativística, teoria da relatividade geral não linear. E usa não linear. Então ali a não linearidade ela vai introduzir novos fenômenos. Por exemplo, nós vamos ter um índice de refração que agora vai depender do próprio campo magnético. A gente vai fazer isso na próxima aula, né? E depois a gente vai começar a fazer a ligação com o trabalho das mini-cargas, certo? Mostrando o que pode estar por trás dessas mini-cargas, a eletrodinâmica está sendo agora capturada como tipo de fenômeno que vai fazer com que possam existir na natureza partículas mini-carregadas, né? Então aí a gente vai entrar para a discussão chamada Dark Photon, né? Que é uma aula que também está em busca lá no LHC, em procura, né? Que você tem experimento assim, voltado para detectar Dark Photon e detectar ácido. Então a eletrodinâmica psiônica vai nos dar o ácido. E depois nós vamos misturar a eletrodinâmica de Max com o Dark Photon. Então eu posso ter fóton, Dark Photon, ácido. Claro, posso ter o fóton de De Broglie próximo massivo também, e posso ter o chamado fóton dual, e posso ter o fotino. Então a gente tem hoje 6 variedades de fóton. Né? Quando a gente fala do fóton, hoje ele tem 6 vestes. Né? Então, o que é o fotino? O fotino seria um fóton de natureza fermiônica que nos dá a supersimetria. E aí a pergunta é, o que é uma eletrodinâmica com fotino? Há uma busca no LHC pelas partículas, sinais de partículas supersimétricas, neutralinos, charginhos, né? Entre os quais está o fotino. Então, a pergunta é, como fica uma eletrodinâmica em presença do fotino? A gente fala sobre isso também quando a gente fala do Dark Photon. Bom, então tá. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a você. Obrigado, tchau.